irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão. Hoje teremos nossa querida irmã Neide, que vai falar nas leis do destino do livro Justiça Divina. E antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração planetária, convidando a todos nesse momento. Sente comodamente, eleve o seu pensamento a Jesus, à espiritualidade superior, e vamos emanar de nossos corações as melhores vibrações de paz, de amor, para o nosso planeta que tanto precisa. Vamos imaginar um grande círculo com todos nós de mãos dadas, abraçando o nosso planeta, e de nossos corações, raios de luz, raios de paz, de amor, envolvendo, formando uma grande egrégora de paz. Que cada continente receba essa vibração de paz. Que os grandes líderes, os líderes de nações, possam ser intuídos neste momento, ser tocados por essa energia de paz. Os locais em que, nesse momento, que está havendo desunião, guerras, que a paz chegue a essas regiões. Que a paz chegue a cada coração conturbado que esteja nesse momento. Que a paz e o amor cheguem aos corações sem esperança, em aflição. Ó Deus, ó Pai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que a luz divina abrase os corações, acalmando e trazendo paz. Que assim seja e assim será. E que nesse momento vamos passar agora a palavra para a nossa querida irmã, que fará a reflexão da noite de hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, todos nós bem-vindos a esse nosso novo encontro para refletirmos mais uma vez. E hoje, como nossa irmã Ângela já anunciou, nós vamos refletir sobre o tema As Leis do Destino, que é do livro que nós estamos estudando esse mês. Estamos refletindo sobre essas passagens, que é Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, intuído por nosso irmão Emmanuel. E eu lanço, como nós estamos falando aqui, leis do destino, né, que nós nos preocupamos, às vezes, muito com o nosso destino. Eu vou fazer uma pergunta a todos nós, né, inclusive a mim também. Será que nós temos a vida que queremos? Você tem a vida que quer? Possamos refletir assim um minutinho e fiquemos com essa perguntinha na mente, né? Será que nós temos a vida que queremos? E Emmanuel nos traz logo de começo: não digas que Deus sentencia alguém tor a torturas eternas. Então, ele afirma que é para nós não dizermos que Deus nos sentencia
a torturas eternas, a sofrimentos eternos. Então, ele nos traz essa afirmativa, né? Logo de início. Então, porque muitas vezes nós pensamos que Deus, o Criador do universo, sentencia a nós, criaturas humanas, seus filhos, a sofrimentos eternos. Quantas vezes nós pensamos isso, né? Ah, nós sofremos muito. Mas o Pai Celestial, Deus, o nosso grande provedor do universo, se manifesta através de leis, né? E essas leis expressam o objetivo supremo de Deus, que é o bem comum para todos os seus filhos. Então, ele não pode jamais nos colocar a tormentos eternos, né? Então, essas leis podem ser observadas, Emmanuel nos traz no texto, que essas leis podem ser observadas no campo, na questão mais rudimentar, mais simples, que é o físico, né? Que é o palpável, que é o que nós vemos. E ele nos traz dois exemplos. Então, o exemplo do fogo e o exemplo da máquina. Então, ele traz como o fogo sendo um agente precioso da evolução. E todos nós sabemos, né, que o fogo é, é precursor, né, precioso da evolução, mas tem seus limites. Então, também nós tem seus limites de conservação, de cuidados, porque ele mesmo nos traz no texto, se nós colocarmos a mão no braseiro, no fogo, logicamente nós vamos sofrer grandes consequências, né? Queimaduras enormes. Então, e também a máquina. A máquina é algo, é um acessório que ajudou muito o progresso, o desenvolvimento do mundo, a tecnologia está aí. Você veja que a máquina é constantemente reprogramada e programada e atualizada, modelos de carros diferentes e assim por diante, né? São maquinários agrícolas. Então, essas máquinas impulsionaram muito o progresso, né? É um acessório importantíssimo para o progresso. Mas, se houver negligência, imperícia, indisciplina na utilização dessas máquinas, logicamente, isso não vai trazer progresso nenhum, vai trazer muitos desastres, vai trazer resultados desastrosos que podem até causar problemas seríssimos na humanidade, como no todo no planeta, né? Nós estamos aí também presenciando, às vezes, muita negligência e muita, vamos dizer assim, indisciplina mesmo, causando a destruição da natureza e a gente sofrendo essas consequências. Então, Emmanuel nos traz que o mesmo que nós observamos no contexto físico, não é? Ocorre também no plano da consciência. Então, a mesma coisa que a gente pode observar que quando não temos um certo cuidado, uma certa previdência no plano físico, nós também vamos ter consequências desastrosas se não tivermos também esses mesmos cuidados, essa mesma observância, essa mesma dedicação no plano consciente. Porque ele nos traz o seguinte, que a matemática do universo o destino sempre vai nos dar aquilo que nós dermos ao universo. O universo traz retorno para nós, né? Hoje, inclusive, vou abrir assim um adendo. Eu recebi um WhatsApp de meu irmão trazendo um questionamento
sobre as marés, as invasões das marés. Então, tem uma explicação científica que a maré precisa ter tipo uma decantação de ir, vir, de ir, vir. E como muitos condomínios, ele estava falando das praias costeiras, né, do nosso estado, até falando aqui da Bahia, muitos condomínios avançando, criando muros, né, na beira do mar. Então, isso está fazendo com que o mar avance. Então, ou seja, o universo responde àquela infração que o homem comete. Então, nós temos que ver que a matemática do universo é, é exata, é certeira. Então, nós vamos ter tudo de volta que nós dermos ao universo. Então, vamos procurar dar o melhor de tudo, né? E ele nos traz no texto que também, no caso aí, às vezes, o que é que ocorre? Às vezes, quem comete esse tipo de infração não pensa que pode haver esse retorno. E aí queixa-se do nosso Criador, né? E Emmanuel nos traz que existia um pensamento, ele fala mesmo que é um pensamento longínquo, um pensamento talvez assim muito antigo, de que Deus, o Todo-Poderoso, era aquele Todo-Poderoso pintado com as paixões humanas, como, como que a gente quisesse colocar Deus ao nosso modo de ver, ao nosso bel prazer, né? Colocando Deus como algo punitivo, Deus punitivo, né? Aquele Deus que se aborrece, se enerva, se contraria, se nós não seguirmos a, as leis, né? Então, e também aquele Deus de riqueza, um rei pomposo. Então, tudo isso é um rei envaidecido, um Deus envaidecido. E, na verdade, o Deus não se envaidece com nada. Ele não se envaidece com adulações. Então, tudo isso aí, ele representava uma divindade, talvez até nessa época, com propósitos elevados, mas que trazia uma tradição com muito distante do que na verdade realmente é Deus, é o nosso Pai amado, abençoado. Porque Deus é amor e ele nos traz isso no texto. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros. Mas também ele é justiça. Então Deus não é somente amor, mas também ele é justiça. Então, a justiça que atribui a cada ser espiritual, a cada espírito, segundo o que ele próprio escolhe. Então, nós vamos receber aquilo que nós escolhermos. Então, Deus é amor, mas ele também é justiça. E a justiça de Deus, atribui a qualquer um de nós, espíritos, aquilo que a gente próprio colhe, ou seja, as nossas atitudes. Aí vem o quê? O livre-arbítrio. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos colher. A mesma coisa que eu falei anteriormente, no que dermos ao universo, o universo nos devolverá, que é a lei do retorno, né? E a justiça que atribui a cada espírito, o nosso Mestre Jesus já nos ensinou que a cada um
seria dado segundo as suas obras. Então, está lá no Evangelho, escrito por, dito por Jesus, escrito pelos evangelistas, que a cada um ia receber conforme suas obras. Então, é o fazer e o receber. O fazer e receber também as consequências daquilo. Então, a Emmanuel nos traz que Deus, sendo amor, ele nos concede, nos permite tantas vezes encarnarmos, voltarmos à matéria, a fim de retificar as nossas, vamos dizer assim, os nossos deslizes, os nossos esquecimentos, que às vezes nós nos esquecemos de fazer o dever de casa. Então, ele nos concede, o amor de Deus nos concede essa benevolência de voltarmos à Terra, ou seja, de voltarmos de termos várias experiências, a fim de retificarmos. Então, muitas vezes nós vimos assim que reencarnar é vir para pagar, mas não é pagar. É um processo de reeducação espiritual, da gente ter a oportunidade de fazer melhor sempre. A cada, a cada encarnação que tivermos, nós temos a oportunidade de reciclar, mas reciclar para melhor, ou seja, a oportunidade de fazer a nossa reforma íntima, para ter o nosso crescimento espiritual e, logicamente, chegarmos à plenitude que Deus quer de nós, né? Então, aí está a lei da reencarnação. E sendo a justiça, e sendo justiça, Deus ignora privilégios de qualquer ordem. Então, Deus não tem privilégios por um ou por outro. Todos nós somos filhos e filhas do amor divino, do amor de Deus. Então, esse amor dele por nós é irrestrito, é um amor que não tem limite e não tem também escolhas de A, de B ou de C. Ah, porque fulano sofre mais, sofre menos, não. Cada um de acordo com suas obras. A verdade é essa. Então, por quê? Porque nós não podemos raciocinar pelo raciocínio alheio, pelo pensamento do outro. Nós não podemos comer pela boca do outro. Então, nós temos que cada um fazer a sua parte. Então, a evolução espiritual, o caminhar é individual. Nós podemos ter orientação, auxílio, quando preciso ou quando é solicitado, mas nós não podemos caminhar com a perna do outro, nem fazer o outro caminhar com a nossa. Então, cada um vai ter o seu caminho para chegar ao patamar desejado que cada um de nós queremos. Então, Deus criou todos nós para nos engrandecermos, para realizarmos progresso. Não só o progresso material, mas sim também o progresso espiritual. Então, para nos engrandecermos, para nós crescermos intelectualmente e também moralmente. E sendo amor, sendo Deus, sendo amor, ele nos proporciona um caminho de bênçãos e luz. E sendo justiça, ele determina que cada espírito possua vontade própria, vontade e razão, né? Então, ele dá aí essa abertura para que nós envie luz para nós, mas também deixa que nós
escolhemos e possamos fazer o nosso caminho. Então, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós podemos ter até intuições. Quantas vezes, às vezes, muitas e muitas vezes, nosso anjo de guarda nos diz assim: vai por aqui, mas a gente insiste em ir por ali, não é? Mas a gente, às vezes, recebe intuição. E é preciso, eu acho que para a gente receber também essas intuições, essas orientações, é preciso nós estarmos conectados, né? Nós também precisamos abrir as nossas portas, as nossas janelas, porque se as janelas, as portas estiverem fechadas, logicamente não pode entrar nada. Então, nós temos que estar abertos. E aí, Emmanuel nos traz o seguinte no texto: a vida, assim aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. Então, essa é a resposta daquela primeira pergunta que eu lancei quando a gente começou a, a reflexionar o texto. Será que nossa vida é como a gente quer? Eu acho que muita gente, inclusive eu também, disse assim, eu acho que não. Eu acho que falta alguma coisa, não. Mas Emmanuel nos afirma aqui. Então, de acordo com essa reflexão do texto, onde Deus nos dá o livre-arbítrio, onde Deus nos dá o amor, mas também nos dá a justiça, e essa justiça é de acordo com aquilo que nós fizermos, então, essa é a vida, tanto aqui, Emmanuel nos diz, como além. Não vai mudar, vai dar continuidade, nós vamos dar continuidade. Então, vai ser sempre a vida que quisermos. Então, é preciso nós fazermos para ter a vida que queremos ter. Então, não adianta se queixar. Então, sendo assim, nós somos vítimas de nós mesmos. Então, não adianta queixa, porque não adianta apontar para o outro, porque três dedos estão apontados para nós mesmos. Então, cada qual, nos seus adiantamentos ou nos seus atrasos, então, cada qual vai adiantar ou estacionar, porque nós não vamos regredir mais, né? Chegamos no ponto, não regredimos, mas no momento que nós não adiantamos, não nos esforçamos para nos adiantar, nós vamos ficando para trás. Então, nós temos que aproveitar as incontáveis existências que Deus nos dá essa permissão para que nós possamos sempre, sempre estar avançando o passo na evolução espiritual. Então, e o livre-arbítrio, ele vigora amplamente no universo. O que é necessário? É apenas nós assumirmos as consequências das nossas próprias ações. Então, fez, tem que assumir as consequências, né? Sejam elas boas ou ruins. Então, desta forma, o que é que acontece? A vida aqui ou além vai ser sempre aquela vida que nós fizermos, o resultado vai ser sempre o que a gente fizer dela, da vida, da nossa vida, das nossas ações. Então, nós vamos ter consequências, e essas consequências é a nossa vida, é o nosso caminhar. Então, essa é a reflexão da noite de hoje, para que nós possamos internalizar e realmente escolhermos sempre o que é melhor. Nem sempre vamos acertar, mas fica aí o estímulo de Emmanuel para que a gente tenha em mente que nossa vida depende, o resultado da nossa vida depende de nossas ações. E vamos ficar nessa reflexão
E vamos passar agora para o atendimento espiritual. Momento em que nós vamos nos aquietando, vamos respirando, vamos elevando nossos pensamentos, fechemos os nossos olhos, vamos respirar. Respire suavemente. Sinta o ar entrar nas narinas, através das narinas, sair. Esse movimento de respiração, do ar entrando e saindo, vai aquietando a mente, vai concentrando. E vamos sentindo já as vibrações de paz, de luz. Que vem do alto. Então vamos nos colocando de forma confortável, estável, procurando sempre a coluna ereta, porque nessa coluna ereta que passam as energias que vêm do alto, as energias que entram pelo nosso coronário. Vamos ficar de maneira receptiva para recebermos toda a doação que vem do universo. Mais uma vez, respire suavemente. Sinta esse ar entrar suave, sereno. Inspire e solte. Vamos sintonizando com as energias divinas, emanadas por nossos anjos guardiões, pelos nossos atendentes espirituais, atendentes fraternos, atendentes benevolentes, que já estão presentes, emanando muita luz, emanando muita energia positiva. Os mentores das nossas casas também presentes, nossos guias espirituais, e eles emanam energias para a nossa recuperação física, mental, emocional, espiritual. Sempre guiadas pelo sentimento do amor, da misericórdia. E essa energia amorosa revitaliza o equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas emoções, estabelecendo harmonia íntima. E nesse momento, sinta as mãos dos nossos atendentes fraternos, estendidas sobre nosso coronário, emanando para cada um de nós luz divina, envolvendo todos os pontos de energia do nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional, trazendo equilíbrio,
para que nós possamos sentir a presença do nosso Pai de amor, nos dando a força necessária para continuarmos nossa caminhada, fortalecidos na fé, no amor e na caridade. Sintamos essa luz envolver todo o nosso corpo físico, curando tudo que é preciso ser curado. Cada um pense naquela sua necessidade. Curando também todas as nossas dores emocionais, dores da alma. Trazendo harmonia, envolvendo todos nós em muita luz. E que esses fluidos salutares, com a permissão do nosso Pai Divino, envolva todos os nossos familiares, abençoando cada um, trazendo harmonia, paz, luz, envolva todos os nossos lares. E também que essa energia chegue aos nossos ambientes de trabalho, aos ambientes dos amigos, semeando fraternidade, serenidade, equilíbrio. E que esses bons fluidos também envolva toda a humanidade, todo o planeta Terra. Gratidão aos mentores das nossas casas, a esses irmãos atendentes fraternos, benevolentes, amigos, companheiros. Gratidão aos nossos anjos guardiões que estão sempre prontos a nos ajudar. E gratidão ao Pai por permitir esses momentos de tanta luz e tanta paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos proteja, nos acalme, nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Muita luz e muita paz a todos.